Bom dia. Lucas 21. Evangelho de Lucas, capítulo 21. E erguendo os olhos, Jesus observou os ricos colocando suas contribuições nas caixas para coleta de oferta. Percebeu também que uma viúva pobre ofertou 2 pequenas moedas judaicas. Jesus sempre, às vezes, quando ele estava no templo, ele ficava ali próximo ao gasofilácio. Hoje nós conhecemos por gasofilácio a caixa, aquele local ali de madeira onde se coloca as ofertas e os dízimos. Aquilo nós conhecemos pelo nome de gasofilácio. Mas naquela época, gasofilácio era ali um local perto ali do átrio das mulheres ali, onde ficavam 13 caixas, onde colocava, cada uma tinha uma função específica. Essa é para oferta, essa é para dízimo, essa é para penitência, assim sucessivamente. Então Jesus ficava por ali até observando as pessoas, quando ia ali ofertar, quem ofertava, quem dizimava. Não que ele estivesse preocupado com valor financeiro, mas ele está preocupado com pessoas. Então, diz que essas 2 moedinhas que essa mulher veio colocar no gasofilácio, na verdade, nem era permitido colocar no valor tão irrisório que era, valor tão pequeno, né? Não seria nem permitido de tão pouco que era colocar ali. Não. Mas ela colocou porque era tudo que ela tinha. Jesus sabia que ela era viúva porque, entre outras coisas, também ela estava trajada como uma viúva, porque aquela vez tinha as vestes ali de viúva, segundo ali os costumes judaicos. Então ela foi lá e colocou as 2 moedinhas, tudo o que ela tinha, ela colocou. E enquanto os ricos iam, ofertava de maneira generosa, né? E até fazia questão que as pessoas vissem, né, que eles estavam ali ofertando. E o dinheiro, a moeda, né, o papel moeda, não, a moeda em si, o dinheiro da época eram grandes, então não tinha como as pessoas não ver, né? Então observar os valores grandes que os ricos estavam depositando. O que chama a atenção é o fato que Jesus depois explicou. O rico, ele está dando aquilo que está sobrando. Por exemplo, vamos trazer uma equivalência hoje. Alguém que tem um salário de 10 mil, 12, 15 mil, por exemplo, se ele chegar dali uma oferta ali de 500, 600 mil reais, não vai fazer diferença, não vai fazer nenhuma falta para ele. É normal, é uma coisa comum para ele. Em contrapartida, uma pessoa que ganha um salário mínimo ou menos de um salário mínimo e tem as suas despesas todas para pagar, 10 reais faz uma diferença muito grande. Então o que Jesus está olhando, o que Jesus está mostrando? Ele vai nos mostrar que esta viúva, ela deu mais, apesar do que ela ter dado, praticamente o valor financeiro era nenhum, mas ela estava ali mostrando que ela não era nada, que ela buscava o Senhor, ela estava se entregando ao Senhor. Tem alguns pregadores,
algumas denominações que usam estes versículos para pedir oferta. Eu digo, na verdade, para extorquir as ovelhas, dizendo que elas têm que dar o tudo dela. Usam esse tipo de coisa para criar desafio. Para mim são desafios insanos, onde as pessoas participam e fazem loucura, como eu já atendi, conheço e atendo várias pessoas que antes participavam dessas denominações, que se endividaram, fizeram dívidas, venderam inclusive objetos de casa, objetos eletrodomésticos, para dar dinheiro nesses votos. Mas não é isso. O Senhor em nenhum momento pediu nenhum sacrifício nosso. Jesus está elogiando aqui, não é o dinheiro dela, porque o dinheiro dela não valia nada. Tá? Não valia nada, mesmo porque os próprios judeus não aceitavam no templo esse tipo de moeda. Tá? Eram duas moedas pequenas, de cobre, e eles não aceitavam que as pessoas colocassem o valor insignificante. Mas mesmo assim ela colocou. Então mostra que a preocupação que Jesus está mostrando não é o dinheiro, era ela. Esta viúva está com esse gesto, ela estava demonstrando que era uma serva. Senhor, não, eis-me aqui. É isso que ela está dizendo. Eis-me aqui. Ela não estava preocupada com valores financeiros, ela não estava preocupada com bens materiais. Ela não foi até o templo com o objetivo de prosperar. Ela não está colocando ali aquelas moedas, com a intenção de receber em dobro ou multiplicadas. Ela simplesmente colocou aquelas moedas ali. Ela entendeu de colocar aquelas moedas e acabou com o que ela tinha. Mesmo arriscando ser chamada a atenção, ela foi e colocou. Ela foi elogiada por Jesus. Os ricos que tem, vai lá e coloca tanto valor. Colocou por colocar. Colocou dinheiro. O que os ricos, as pessoas estão colocando é dinheiro. E não é dinheiro que Jesus está preocupado. O evangelho de Jesus não é baseado em dinheiro. Aí vou lá, estou dando oferta hoje grande lá de 500, de R$1.000. Mas para mim não faz diferença esses 500 mil reais, eu tenho mais do que isso. Então, conclusão, se eu estou agindo assim, é porque estou simplesmente colocando dinheiro ali no gasofilácio, estou, como muitos fazem ali, tentando negociar. Nós temos que dar primeiro o nosso coração, nós temos que dar a nossa vida para o Senhor. Jesus deu a vida por nós, então nós temos que dar nossas vidas por Ele. Essa mulher não veio trazer dinheiro no gasofilácio, não. Ela veio trazer a vida dela, ela veio se trazer. Por isso que ela foi elogiada por Jesus. Como Jesus disse, por quanto? E exclamou, em versículo 3, e com toda certeza vos asseguro que esta viúva pobre contribuiu mais do que todos eles juntos, porquanto todos os ofertantes deram daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua extrema pobreza, deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Ela se deu. Tá? Volto a insistir. Isto não é base para ninguém pegar e falar, não, vou pegar todo o meu salário, pegar todo o meu dinheiro, vou dar à igreja. Não, não. Você tem que se dar, não é seu dinheiro, não. Não é o seu dinheiro. Deus não está preocupado com o seu dinheiro. Jesus não está preocupado com o seu dinheiro. Não está lhe pedindo dinheiro. E também, Jesus não vai estar aceitando dinheiro se você está trazendo dinheiro para receber a multiplicação ou por isso e por aquilo. Não. Está errado. A única coisa que nós temos que fazer, que eu sempre falo, nós temos que devolver os nossos dízimos, que isso é mandamento do Senhor.
10% de tudo que vem à nossa mão, nós temos que devolver. Agora a oferta. Bom, se em algum momento Deus tocou no meu coração para me ofertar aqui, que seja uma moeda, que seja 2, que seja 10, seja 100, 1.000, 2.000, 30.000, eu não sei. Se Deus tocou, eu vou colocar, acabou. Mas não porque tem um pastor ou tem um pregador ali pedindo isso ou aquilo. E eu, antes de ofertar qualquer coisa em dinheiro, eu tenho que me ofertar. É necessário isso. Eu me ofertar ao Senhor. Muito bem, versículo 5. Alguns dos seus discípulos começaram a falar com admiração sobre a magnificência do templo, edificado com enormes pedras e portentosas obras de arte dedicada a Deus. Então lhes declarou, versículo 6, então lhes declarou Jesus: chegarão os dias nos quais de tudo o que se vedes aqui não será deixada pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus ainda no templo, aí os discípulos dele falaram: olha isso que maravilha, esse templo. Ele foi construído aqui com pedras enormes. Olha a obra de arte, olha a madeira e a grandeza. O templo é enorme, grande. Que maravilha. Templo luxuoso. Jesus não deu a menor confiança para eles. Jesus falou: olha, chegarão os dias em que tudo que você está vendo aqui vai ser derrubado, não vai ficar pedra sobre pedra, não. Mesmo porque, só para completar, esse templo não existe mais, há muito tempo foi derrubado. E, inclusive, eles estão agora querendo levantar o terceiro templo, que aquele realmente foi derrubado. Jesus falou, e assim aconteceu. Então era normal, nós sabíamos que ia acontecer. Então o que ocorre? Hoje nós ficamos observando que existe, parece, uma disputa entre as denominações, entre os pastores, de cada um construir templos maiores, um do que o outro. Hoje é templo um faz um de 4.000, outro de 5.000 pessoas, 6, 7.000. Para receber 7.000 pessoas, para 10.000 pessoas, outro para 20.000 pessoas. Teve um outro que construiu um enorme templo e que foi embargado, né? Ela, como Valdemir Santiago, o templo dela, que foi a cidade, tá, foi embargada. O que ocorre? Não adianta nós ver outros templos, você vai por aí, tem alguns que nós visitamos, templos enormes, num luxo terrível, tremendo mesmo. Hoje tem alguns templos que parecem, na verdade, um shopping. Tem livrarias, restaurantes, lanchonetes, lojas vendendo lembrancinhas, vendendo uma série de coisas. Tem agência de viagens. Tem alguma que chega ao cúmulo de ter, inclusive, academia. Exatamente isso. Para nossa sombra existe templo que tem, inclusive, academia. A grandeza é para a obra do Senhor. Será que é? Pastor, eu sou. E as pessoas estão no engano ainda, assim como os discípulos. Eu vejo muitas pessoas falar com orgulho: não, eu sou da igreja tal, do templo sede. Porque lá tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Não. Na nossa sede lá no templo, lá tem um estacionamento para não sei quantos carros, quantos veículos. Essa não é a função da igreja. É que Jesus falou: isso não vai ficar pedra sobre pedra, não. O templo não é para buscar, nós não temos que ir buscando luxo nem conforto, não. Concordo que você tem que fazer alguma coisa, o templo tem que ser limpo, tem que ser organizado.
Mas luxo não. Tem templos que têm lustres de mais de 150 mil reais que custou. Eu digo um lustre, eu estou falando de vários não. Eu fui em templos que tinha só um lustre que custou 150 mil reais. Tem templos que tem objetos, quadros, objetos de artes. A pergunta é o que isso serve para evangelizar? Nada. Jesus falou que não vai ficar pedra sobre isso, não. Na verdade, eu acho que nós deveríamos, pelo menos templos que têm condições, que têm dinheiro, deveria construir templos menores, em vez de um só templo grande, enorme, essa coisa toda, essas obras faraônicas, luxuosas, que construísse dezenas, centenas de templos menores e colocasse pastores em cada uma desses templos para eles cuidarem de ovelha, porque as pessoas que vão ao templo, elas precisam receber cuidado de ovelhas, porque não tem cuidado. Me desculpe falar, mas uma pessoa que está frequentando um templo, uma denominação, congregação qualquer com 1.000, 2.000, 3, 4, 5 mil pessoas, elas não recebem cuidado de ovelhas. Elas sequer conseguem falar com os pastores. Nós sabemos disso, não tem que marcar como se você estivesse marcando uma audiência com o governador, você estivesse marcando com um político, esses influentes aí, para você marcar audiência, às vezes leva 6, 7 meses. Eu conversando um dia desse com você, ela me disse, falou, não tem 7 meses que eu marquei com a secretária do pastor. Isso não é evangelho. A nossa função é pregar o evangelho. O evangelho está continuando sendo pregado, mas chegar ao tempo, como já existe em alguns países, essas pessoas, dar condições para que essas pessoas venham conhecer Jesus. Não é luxo. Isso eu não estou querendo dizer com isto que tem que fazer de qualquer jeito, qualquer coisa, não. Organizado de maneira simples, onde as pessoas se sentam bem e pronto, vamos pregar o evangelho, vamos viver o evangelho, sem shows, sem festas, sem nada disso. É o evangelho. Porque nada vai ficar, nós não podemos estar preocupados com coisas materiais, porque nada nós vamos levar. Não adianta nós estarmos aqui num templo luxuoso, porque quando nós partimos daqui, não vamos levar nada. Independente de nós sermos salvos ou não vamos levar absolutamente nada. Então vamos nos preocupar com aquilo que Jesus disse. É o evangelho. Somente isso. Versículo 7. Então indagaram de Jesus, mestre, quando acontecerá tudo isso? E que sinal haverá quando tais eventos estiverem para se cumprir? Eu falei, não, tudo isso vai acabar, vai ser destruído, ninguém vai levar nada mesmo. Aí os discípulos falaram, mas mestre, quando é que isso vai acontecer? Dá-nos um sinal, nos fala quando isso vai acontecer. Quando essa destruição vai acontecer. Ficaram preocupados. Olha a resposta de Jesus. Versículo 8. Esclareceu-lhe Jesus, proferindo, cuidai, entre aspas, para que ninguém vos iluda, pois muitas pessoas virão em meu nome proclamando, ele sou eu. E ainda chegou o final dos tempos, a estes não sigais. Tem muita gente falando, por exemplo, pregando, exatamente o que ele está falando. Tem muita gente já chegando agora, não, chegou o final dos tempos. Ah, não, sou de Deus, chegou o final do tempo. Agora, por exemplo, com esta doença aí, essa peste, é o coronavírus, aí tem muito falando, ah, não, isso é coisa de Deus, é final dos tempos. Não, o final dos tempos é que ele está na Bíblia, não é assim, não. Não é através de uma enfermidade, não. Vamos voltar para o evangelho, não tem nada a ver. Ah, não, Deus já me mostrou como eu tenho alguns pastores, por sinal famosos.
dizendo que não, que isso é o sinal de Deus, é o final dos tempos mesmo. Não, não é. De acordo com a palavra de Deus, eu afirmo para vocês que não é. Não é desta maneira que virá o final. Tem algumas coisas ainda para acontecer. Jesus deixou sinais de algumas coisas que tem que acontecer antes da volta dele. Antes de tudo isso acontecer. E estes falsos que Jesus falou para nós não seguir, já estão por aí. Falando uma série de coisas, falando uma série de bobagens. Vamos tomar cuidado, vamos voltar para o Evangelho. Versículo 9. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos apavoreis, pois é necessário que esses fatos venham primeiro. Contudo, o final dos tempos não ocorrerá em breve. Não, tá tendo guerra, agora tá lá o Irã lá se armando cada vez mais. Diz que o poderio atômico dele é 5 vezes maior do que o permitido. Olha, vem um problema com as Coreias. Israel está sempre atacado. E Estados Unidos sempre está em conflito com alguns países. Aqui na América do Sul nós temos aqui, enfim, na China. Não, isso é o final dos tempos, os finais dos tempos. Não. Não é ainda. Tá? Jesus disse que não é ainda. Não vos apavorei, pois é necessário que esses fatos venham primeiro. Contudo, o final dos tempos não ocorrerá em breve. Falta ainda. Não sei, não vai dar tempo de nós lermos tudo. Mas nós sabemos, nós vamos ver mais à frente. Jesus deixa bem claro que enquanto este evangelho, não é qualquer evangelho, gente. Tem muitos evangelhos sendo pregados por ele, facilitando o nome de Cristo. Mas não é o evangelho de Cristo. Enquanto o evangelho de Jesus Cristo, a verdade de Jesus Cristo, não for pregada no mundo todo, não virá o fim. Pastor, os países tal, já pregaram o evangelho. Pregaram o evangelho de Jesus Cristo? Porque tem que entender que tem o evangelho da prosperidade, das bênçãos sem medida, da tolerância, de uma série de coisas. Isso não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo é isso aqui que ele nos mostra. É isso aqui. Então, não tá em guerra, não se preocupa, ainda não é o final. E acrescentou Jesus: porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino. E haverá em muitos lugares enormes terremotos e epidemias horríveis e devastadora falta de alimentos. Então sucederão eventos terríveis e surgirão poderosos fenômenos celestes. Terremotos. Nós sempre estamos ouvindo falar, a terra tremeu ali, a terra tremeu acolá. Foi na escala, número tanto da escala Richter, ali, acolá. Semana passada, atrasada, estava tremendo aqui próximo de nós aqui, Moriaé. Acho que houve 2 ou 3 temores. Epidemia, nós estamos vendo aí falar agora, tem várias aí. Sempre surge uma nova. Desse HN, agora é coronavírus, tem dengue, tem uma série de... Não, gente, isso não é o fim, não. Países aí devastaram ele por guerra, por fome, por revoluções, pessoas passando fome, morrendo de fome. Você vê as fotos delas aí nas mídias sociais. Não é pessoa desnutrida, não, mortas praticamente de fome. A gente não conseguimos entender até por que ainda algumas delas ainda estão vivas no estado em que estão. Nós há pouco tempo vivemos aí, sempre, na verdade, sempre está tendo, né? De tsunamis, está tendo tempestade, destruição, muita coisa. Agora, por exemplo, nós estamos enfrentando, tinha muitos anos que o Brasil não enfrentava, todo mundo assustado com a quantidade de chuvas nessa época. Tudo isso está acontecendo, gente, sinais, mas ainda não é o tempo, ainda não é a volta do Senhor. Ele disse que tudo isso aconteceria. Não tem nada anormal.
Ah, não, isso é ação do diabo. Não tem nada a ver. O Senhor diz que aconteceria. Mas ainda não é o fim. Ainda não. Versículo 12. Entretanto, antes que tudo isso aconteça, vos prenderão e perseguirão, e assim vos entregarão à sinagoga e aos cárceres, e sereis conduzidos à presença de reis, governadores, e tudo isso por causa do meu nome. No Brasil ainda tem uma liberdade enorme de pregar o evangelho. O evangelho está continuando sendo pregado, mas chegar ao tempo, como já existe em alguns países, essas pessoas são presas, né? Se falar, não é pregar o evangelho, se falar o evangelho, se as pessoas forem descobertas com uma Bíblia, com um exemplar da Bíblia, são mortas. Vão para a cadeia, são castigadas, perdem a família. Existe tudo isso em vários países. Já existe em alguns países, agora mesmo ali, né, europeus, onde não se permite mais que se prega o evangelho. E se pegar alguém na praça pública ali, pregando o evangelho com a Bíblia, ele vai preso. Hoje já está assim. Mas ainda não é o fim. Ah, nós fomos presos por pregarmos o evangelho. Nós fomos presos por vivermos o evangelho. Nós fomos acusados por vivermos o evangelho. Se nós prendermos, nós formos diante das autoridades, não temos que ter medo, preocupar, não. Nós vamos falar exatamente a verdade do que estamos fazendo, qual que é a nossa intenção, pretensão. Nós vamos falar do evangelho. Na verdade, vamos aproveitar a oportunidade até para estar pregando ali para os magistrados, para todas as autoridades ali, como Paulo fazia. E mais, nós seremos acusados muitas vezes por esses falsos crentes, pelos falsos evangélicos, porque hoje nós vivemos num meio onde que pessoas que se dizem evangélicas estão concordando com o erro, concordando com o pecado, e estão indo contra quem vive o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Mas tudo isso vai estar acontecendo e vai acontecer muito mais, de forma muito mais intensa, mas ainda não é o fim. Não é o fim. Versículo 13. Aqui, como eu disse, porém isso vos será uma oportunidade para que deis testemunho. Quando não tivermos for preso, estivermos aprendendo alguém, nós vamos estar testemunhando o poder de Deus, nós vamos estar falando de Jesus, vamos estar pregando para eles. Versículo 14. Assentai, portanto, desde agora em vosso coração, que não deveis vos preocupar com o que haveis de declarar em vossa defesa, porque eu colocarei as devidas palavras em vossa boca, e vos considereis sabedoria, a que não conseguirão resistir ou contradizer todos que vieram se opor a vós. Então não tem problema. Falar, olha, com isso acontecer, não se preocupe. Ah, não, o que eu tenho que me defender? Eu tenho que alegar minha inocência, eu tenho que falar isso, tenho que falar aquilo. Não tem que falar nada, só confia no Senhor. Na hora que você for interrogado, na hora que tiver que falar, Deus usará. Se você estiver vivendo o evangelho, estiver na presença do Senhor, Deus vai através do seu espírito, vai colocar palavra, vai nos orientar, vai nos fazer através dos nossos pensamentos o que nós devemos falar, como devemos responder. O que nós temos que falar aqui é do evangelho. Sempre, em toda situação, temos que estar testemunhando o evangelho de Cristo. Nós temos que estar falando dele. Não temos que estar falando de nós. Ah, não, porque eu sou inocente. Nada disso. Vai falar de Jesus. E mais, de jamais negar o Senhor. Negar o Senhor é quando você for colocado ali entre Jesus e sua vida, ou Jesus e a sua liberdade. Então, não, para mim não ficar preso, eu vou negar Jesus. Não, você está negando. Isso que não pode ser feito em tempo algum. Versículo 16 fala, mas sereis traído até por pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão algum de vós, e por todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um único fio de cabelo à vossa cabeça, e na vossa perseverança que confirmais a salvação da vossa alma.
Então, bons parentes, nossos amigos, vão nos trair como muitos traem hoje. Quando você fala que você acredita, né, determinada coisa do evangelho, vai viver. Um exemplo, quando tem pessoas que estão defendendo o casamento, a família não acha que não, que está errada, que está alienado, está sendo enganado, que tem direito a viver, tem direito a ser feliz, e começa a criticar, começa a pegar no pé, começa realmente a acusar. Mas a tendência é piorar cada vez mais. Os pais, mães, irmãos, qualquer pessoa, vão estar nos acusando. Mas nós não podemos desviar, não. Nós temos que perseverar no Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo. É nele que nós temos que perseverar. Porque, como diz aqui o versículo 19, é na vossa perseverança que confirmais a salvação da vossa alma. Eu li Lucas 21, Lucas capítulo 21 até o versículo 19. Toda dúvida nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.